oficialmente. Bom dia a todos, meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e vocês sabem que semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Nós falamos sobre a célula, não foi isso? E falamos sobre matéria viva e não viva, enfim, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. Lembra aquele último slide da aula passada? Eu trouxe ele de novo para a gente relembrar o assunto que a gente trabalhou semana passada. E depois que a gente relembrar esse assunto, aí sim, aí eu vou trazer o assunto de hoje, que é o assunto número 2. Isso mesmo, lembre-se que nessa unidade a gente está trabalhando com 4 conteúdos, 4 temas. Semana passada foi o primeiro, hoje é o segundo e depois a gente vai ter o terceiro e o quarto. Não é assim, pessoal? Isso mesmo. Então, eu vou te pedir para você chegar mais perto. Pode vir, para a gente poder acompanhar aqui nos slides o que o tio Léo preparou para hoje. Então você já tá vendo aí, ó, revisão para alegrar. Isso aqui foi na semana passada. Semana passada a gente falou a diferença entre matéria viva e matéria não viva. E a gente falou as características dos seres vivos. A gente falou que todo ser vivo, por exemplo, apresenta ciclo de vida, nasce, cresce, morre, né? Todo ser vivo se reproduz, né? Tem a capacidade de se reproduzir, de deixar descendentes. Todo ser vivo precisa de energia para realizar suas atividades. Enfim, a gente falou várias características aqui de seres vivos. E a quarta foi que todo ser vivo apresenta células. Mas na verdade tem uma exceção, né? Que são os vírus. Inclusive a gente vai falar hoje. Aí depois a gente falou dos níveis de organização dos seres vivos, que a gente pode estudar desde o menor nível até o maior. Qual é o menor nível? Qual é a menor estrutura, queridos, que a gente encontra nos seres vivos? Os átomos, não é isso? Então o primeiro nível aqui é o átomo. Aí um conjunto de átomos forma as moléculas. As moléculas formam as organelas. As organelas formam as células os tecidos formam os órgãos formam o sistema e o sistema forma o indivíduo. Você viu isso comigo semana passada. Aí depois a gente falou um pouquinho sobre célula, que é essa unidade fantástica que forma os seres vivos, e a gente viu que ela foi descoberta após a invenção do microscópio, há uns 350 anos atrás, quando o cientista, né, Hooke em inglês, estava estudando a casca de uma certa planta que ele chamou de cortiça. Aí, depois da descoberta da célula, os cientistas estudaram um pouco mais e descobriram que a célula forma todos os seres vivos. Perfeito. E aí depois a gente viu a classificação quanto à quantidade de células, que existem seres vivos, que tem muitas células. São os seres vivos o quê? Pluricelulares. Os que têm uma célula só, unicelulares. E os que não têm célula, que é uma exceção, acelulares. E depois a gente viu as partes da célula. Toda célula tem 3 partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as 3 partes da célula. E lá no citoplasma existem vários órgãozinhos que a gente chama de organelas do citoplasma. E cada órgão realiza uma função. A gente viu que o ribossomo produz proteína, retículo endoplasmático transporta substâncias, complexo golgiense empacota substâncias. A gente viu que a mitocôndria produz energia. Enfim, a gente viu vários órgãozinhos que tem lá no citoplasma da célula. Então esse aqui foi o assunto da semana passada. E agora, vamos lá, vamos pro de hoje. Olha só. Assunto 02. O que a gente vai falar hoje? Bactérias e vírus. Bactérias e vírus. Mas primeiro, olha o que eu trouxe aqui para vocês. O título: micro-organismos. Senhoras e senhores, o que é isso aí, hein? Ó, gente, micro quer dizer pequeno. Micro é uma coisa muito pequena. Organismo é um ser vivo. Então é um ser vivo muito pequeno. O nome já diz tudo, pessoal. Então, ó, mas na primeira linha aqui eu já trouxe para vocês, ó. O que são micro-organismos? São seres microscópicos. Pera aí, Leandro, que palavra feia é essa? Da onde que vem essa palavra microscópicos? Vem da palavra microscópio, que eu tenho aqui embaixo e trouxe uma imagem para vocês, ó. Então, o microscópio
é um aparelho que permite ver as coisas micro, ou seja, as coisas que são muito pequenininhas. Ele aumenta essas coisas para a gente poder enxergar. É por isso que aqui tem uma imagem, ó, onde o microscópio aqui dentro ele tem uma lente de vidro. A pessoa coloca o olho aqui e ao olhar aqui o material aqui embaixo, essas coisas ampliam. Por isso que aqui está ampliado. Ele amplia a imagem, permitindo que a gente veja as coisas que são muito pequenas. Então esse aparelho se chama microscópio, porque permite enxergar as coisas que são micro. Então, pessoal, os seres que só podem ser vistos através do microscópio, a gente chama de seres microscópicos. Ou seja, eles não podem ser vistos a olho nu. Aí você falou, Leandro, quer dizer que o olho tem roupa? Claro que não, pessoal. Quando a gente fala assim na ciência, olho nu, é o olho sem nenhum aparelho, sem nenhum microscópio, ok? Então existem seres que se você usar apenas o seu olho sem nenhum aparelho, você não enxerga ele. Você não enxerga. São seres o quê? Microscópicos, que antigamente eram chamados de micróbios. Ah, rapaz, será que vocês já ouviram essa palavra? Mas seus pais conhecem essa palavra, micróbios. Ah, os micróbiozinhos que estão na sua mão, cuidado, tem que lavar a mão. Sua mãe dizia isso pra você quando você tinha 5 anos de idade. Pois é, então, são os micróbios que só podem ser vistos com auxílio do microscópio. Quando é que esses seres foram descobertos, pessoal? No século XVII, isso mesmo, Ele nem era cientista, mas depois se tornou cientista, o nome dele é Leeuwenhoek, e ele era holandês, e ele pegou água uma vez de um lago, foi analisar e viu que tinha uns bichinhos lá se mexendo, e fantástico, fantástico, ele tomou um grande susto. Só que somente uns 200 anos depois é que esses seres, micro-organismos, tomaram grande importância, só no século XIX. Por quê, pessoal? Porque somente aqui um cientista alemão chamado Koch, ele relacionou os micro-organismos a doenças. Então ele descobriu que micro-organismos, alguns, né, gente, poderiam causar doenças. Então só a partir do século XIX, esses seres pequenininhos passaram a ter grande importância da comunidade científica e da nossa espécie, a espécie humana. E aqui eu trouxe os 2 exemplos principais de seres microscópicos ou de micro-organismos que existem, que são os vírus e bactérias, que a gente vai falar hoje, tá bom? Vírus, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Vírus. Vírus. Senhoras e senhores, a palavra vírus quer dizer veneno. Ele veio lá dessa raiz, significa veneno. Eles foram descobertos, gente, muito depois das bactérias. Quem foram descobertos primeiro foram as bactérias. Os vírus só tem uns 50 anos aí que eles foram descritos realmente. Na verdade, uns 70 anos. Mas o que são vírus, pessoal? O que é um vírus, de fato? Vamos ler aqui, ó. Primeiro, eles são seres acelulares, ou seja, A quer dizer não célula. Não possuem células. Primeira coisa. Aí você fala, Leandro, mas você falou que todos os seres vivos têm células. Sim, mas o vírus é uma exceção. Toda regra tem a sua exceção. E o vírus, então, ele não tem célula, ele é acelular. Aí vem a grande pergunta. Se o vírus é acelular, do que ele é formado? Se ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma, o que ele tem, tio Léo? O que ele tem? O que o vírus tem? Vamos ver. Eles são formados apenas por proteínas e material genético. Alguns possuem envelope. Ô Leandro, que envelope é esse? É aquele que bota a carta? Não, esse envelope aqui é uma membrana de lipídio e proteína. Então vamos pensar nos materiais que o vírus tem. Ó, o vírus pode ter proteína? Sim. Material genético, o que é isso, gente? É DNA ou RNA. Você sabe que todos os seres vivos têm DNA, né? E DNA determina as nossas características. Então o vírus, ele também pode ter o seu DNA. Pelo menos isso ele tem, né, gente? Não tem membrana plasmática, porque ele não tem célula, mas ele pode ter proteína, material genético e pode ter uma membrana com lipídio e proteína. Lipídio é gordura, gente. Então esses são os 3 tipos de moléculas que o vírus tem. Mais nada. Ô Leandro, mas você está falando aqui, alguns possuem envelope. Então não todos, exatamente. Não todos. Tem vírus que só tem essas 2 coisas, ó gente. Proteína e material genético. Proteína e material genético. Tem vírus que só tem essas 2 coisas. Aí aqui eu trouxe um desenho de um vírus para vocês verem.
Esse vírus aqui, gente, tem as três partes. Tem proteína, material genético e envelope. Eu trouxe um completinho, bonitão pra vocês verem. E o vírus da gripe, por exemplo, ele é assim. O vírus da gripe, gente, é desse jeito como vocês estão vendo aqui agora, ó. Ele tem essas três partes. Vamos ver por de fora pra dentro. Primeiro, essa parte aqui de fora, ó, se chama envelope. Então é uma membrana, vocês estão vendo que é uma membrana, parece que tá formando uma bola ao redor do vírus. E ela é formada por o quê? Lipídio e proteína. Por isso tá escrito aqui, lipoproteica. Olha o nome, lipoproteica, que é de lipídio e proteína. Então tá aqui uma membrana de lipídio e proteína, chamada envelope. Aí dentro tem outra membrana, que é uma cápsula, que é essa preta aqui, ó. Essa cápsula preta, como é uma cápsula, recebe o nome de capsídio. E ele é feito de que molécula, Leandro? De proteína, por isso tá escrito aqui, capsídio proteico. Então, ó, aqui é a sua membrana de lipídio e proteína. Essa cápsula é de proteína pura. E dentro tem a terceira e última coisa, que é o quê? O material genético. Que pode ser DNA ou RNA, que é essa parte azul. Acabou, gente. Acabou. Vírus só tem isso. Então aqui eu escrevi para vocês bem coloridinho as três partes que um vírus pode ter e a molécula, né? Lipídio e proteína, proteína, DNA ou RNA. Então, essas são as partes de um vírus. Vírus só tem envelope, capsídio e material genético. E alguns nem envelope tem. Ou seja, é um ser bem simples. E outra coisa, ele é muito pequeno, gente. Ele é tão pequeno, que ele cabe dentro de uma bactéria. Dentro de uma bactéria pode caber 50 vírus. Então, gente, ele é muito pequeno. Vamos pra frente. Já que ele não tem célula, né? Ele é só uma moléculazinha. Olha só essa frase que eu trouxe pra vocês. Todos os vírus são parasitas, gente. Todos os vírus são parasitas. O que é parasita? É um ser que precisa de outro para viver. E ele prejudica esse outro ser vivo. E ele ataca esse outro ser vivo. E ele vive sugando esse outro ser vivo. Isso é um parasita. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso, gente? Ó, parasita eu já falei. Ele precisa de outro ser vivo para sobreviver. Intracelular, ou seja, que precisa entrar numa célula. Ele entra na célula de quem, Leandro? De outros seres vivos. Ele pode entrar na célula de um ser humano, na célula de uma bactéria, na célula de uma planta. Tem vírus que só ataca a planta, pessoal. Tem vírus que só ataca animal. Tem vírus que só ataca ser humano. Tem vírus que só ataca bactéria. Então eles são, depende da espécie. Eles são parasitas que vivem, que tem que entrar dentro de uma célula obrigatoriamente para apresentar vida. Ou seja, só apresentam vida quando invade uma célula. Quando ele está fora da célula, ele fica inativo, gente. O vírus, então, quando está fora da célula, não tem nada disso dele crescer, dele respirar, dele comer, dele beber, nada disso. O vírus, quando está fora da célula, ele fica inativo, como se fosse um grão de poeira microscópico. Ele fica paradão lá. Não se mexe, não faz nada. Agora, quando ele consegue entrar numa célula, quem sabe o vento leva ele, né? E ele acaba entrando numa célula, aí sim ele se reproduz. Olha o que ele faz, ó, gente. Aqui é uma célula. Vamos dizer que essa aqui é uma célula do seu nariz. E aqui vamos dizer que é um vírus da gripe. Aqui é a célula do seu nariz, aqui é o vírus da gripe. Aí a poeira, né, o vento trouxe o vírus e ele tocou na célula da sua pele. Quando ele toca, aí ele entra, aí ele vem até pro núcleo, ó, que a gente já estudou, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Aí aqui no núcleo, o DNA do vírus, ou o RNA, ele entra no núcleo e ele se junta com o DNA da célula. Olha que ousadia. Gente, esse cara é muito ousado. Ele não respeita, ó, o DNA dele se junta com o DNA da célula. E a partir daqui, ele começa a obrigar a célula a trabalhar para ele, a produzir novos vírus. Então, entrou um vírus, foi pro núcleo da célula, o DNA dele, e agora ele produz um bocado de novos vírus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200. E aí depois a célula estoura aqui, ó, estourou a célula e morre. E essa célula morre. Então, pessoal, é isso que o vírus faz. Ele vem, entra na célula, destrói a célula e se reproduz. E muitos vírus saem para destruir novas células. O vírus é do mal, pessoal. Ele é do mal. Vamos pra frente. Aí eu trouxe aqui só o nome de 10 doençazinhas causadas por vírus. São as principais que a gente conhece, pessoal. Só pra vocês, assim, terem noção de quais são as doenças causadas por vírus. Vocês têm que ter a noção das principais. Você não pode falar que AIDS é bactéria. Então isso aqui... E eu vou dar uma palavrinha, assim, mínima de cada uma delas. Que o objetivo não é esse. O objetivo é só você ter uma noção mesmo de algumas doenças virais, tá bom? Mas AIDS é o quê?
É uma doença onde o vírus ele ataca o nosso sistema imunológico. Então a pessoa ela é transmitida através do sexo, tá bom? Ou do sangue. E aí a pessoa acaba ficando fraca. E outras doenças, então, acabam tomando conta do corpo da pessoa e a pessoa morre, tá bom? Sarampo é uma doença e poliomielite, assim como catapora, são doenças que têm muito a ver com crianças, com bebês, com a infância. Elas são perigosas, essas doenças, principalmente sarampo, tá bom? Mas uma das características, por exemplo, são manchinhas vermelhas na pele. Poliomielite, gente, é a mesma coisa que paralisia infantil. Ainda bem que vocês tomaram vacina, porque senão esse vírus poderia entrar em você e ele causar paralisia de uma perna sua e você ter uma perna menor do que a outra, tá certo? Herpes é uma doença que ela causa feridas. O vírus fica causando feridas na pessoa e as feridas aparecem e some a vida toda. Essa herpes. Hepatite é o vírus ataca o fígado, pessoal. E a pessoa fica com o fígado inflamado, pode até morrer. Catapora talvez você já tenha tido. Ele causa erupções na pele, né? Erupções vermelhas. É terrível, né? Dá uma coceira. Raiva é uma doença onde o vírus ele ataca o seu sistema nervoso, né, da pessoa e a pessoa pode levar até inclusive até a morte. Dengue e chikungunya, vocês sabem que as duas são transmitidas pela picada no mosquito, né? Aedes aegypti. E existem 4 tipos de vírus da dengue, então você pode ter dengue até 4 vezes. E chikungunya, ela causa dores muito fortes nas articulações, muitas dores nas articulações. Gripe e resfriado, né? São doenças comuns também causadas por vírus, tá bom? Gripe é viral. E você sabe que gripe dá febre, dores no corpo inteiro, dor de cabeça, coriza, né? E a gente tá tendo aí, agora estamos nessa situação por causa de um vírus também, o coronavírus, né, pessoal? Que eu creio que já tá muito batido, muito falado aí na mídia, mas também tá dentro aqui desse grupo, tá certo? Então a gente tá encerrando o vírus por aqui e vamos falar um pouquinho de bactérias agora. Vamos lá. Bactérias! Bactérias são seres unicelulares. Epa, já mudou de vírus para bactéria. Vírus não tinha célula. Bactéria já tem uma célula. É por isso que a gente não enxerga, gente. Porque mesmo tendo uma célula, mas é uma só. Para você enxergar um ser vivo, ele tem que ter no mínimo o quê? Umas 100 células. Bactéria só tem uma, aí você não enxerga. Aí veja, ó essa palavra agora, não chora não, viu? Eu falei pra vocês no começo do ano que ia falar a verdade, sem brincadeira aqui, ó. São procariontes. Ô Leandro, não tem essa palavra no livro não, tem mesmo não, mas tem isso aqui, ó. Então presta atenção. Por que as bactérias são procariontes? Pro quer dizer primitivo, cário é núcleo. Onte, ser vivo com núcleo primitivo. Ou seja, gente, as bactérias são procariontes porque ela não tem núcleo na sua célula. Não tem núcleo. Como assim, Leandro? Você falou lá passada que toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo. Sim, gente, mas sempre eu falo, toda regra tem exceção. A célula da bactéria é uma célula simples, é uma célula que não tem núcleo. Então ela só tem membrana e citoplasma. Só tem 2 partes fundamentais, das 3. Por isso que a célula dela é chamada de procarionte, porque é uma célula que não possui núcleo. Então aqui eu trouxe uma célula de uma bactéria e uma célula nossa para vocês verem a diferença. Ó, vamos comparar as duas. Essa aqui eu trouxe a aula passada, eu já dei aula sobre isso. Olha que diferença. Primeiro que a célula bacteriana é menor do que a nossa célula. Segundo, a nossa tem membrana, citoplasma e núcleo. A dela só tem membrana e citoplasma, não tem núcleo. Isso aqui roxo é o DNA dela. O nosso DNA está aqui dentro do núcleo. Aqui essas bolinhas é um órgão que ela tem chamado ribossomo. A gente tem um bocado de organelas. Eu falei vários. Ela só tem um. Então, gente, realmente a célula da bacteriana é uma célula relenta. É uma célula bem mais simples que a nossa. Por isso que é uma célula procarionte. Agora vamos para frente. Existem milhares de espécies de bactérias, podendo ter vida livre ou serem parasitas. Outra diferença para vírus, hein? Segunda diferença. Todos os vírus são parasitas, mas todas as bactérias não. As bactérias, muitas delas, gente, podem ter vida livre. Ou seja, ela vive aí na poeira, ela vive aí na parede da sua casa, não faz mal a ninguém. E aqui eu trouxe pelo menos 4 coisas que as bactérias podem fazer, dependendo da espécie. Então, gente, existem espécies de bactérias que causam doenças? Sim, a gente vai ver um slide aqui com algumas doenças. Segundo, existem bactérias que produzem alimentos? Sim.
A gente tem algumas bactérias que a gente produz leite fermentado. Tá aqui. Chamito! Nossa, que delícia! Gostoso demais! Todo mundo gosta de beber isso! Mas é caro, né, gente? Esse negócio pequenininho. Mas isso é gostoso demais. Leite fermentado. Inclusive, nesse leite fermentado, gente, existem bactérias vivas. Aqui, ó, você não consegue ver aí no celular, você não consegue ver. Mas quando você comprar um chamito na sua casa, aqui tem escrito bem assim, ó, em vermelho, escudo genial. Por que é escudo? Escudo é para proteger. Aí aqui embaixo tem uma letrinha que é impossível ler, que tá escrito assim, lactobacillus vivos. Então, pessoal, lacto quer dizer leite, bacilo é bactéria. Então é bactéria do leite viva. Então os caras pegaram bactérias do leite e deixaram vivas e estão aqui, ó. Tem bactérias vivas dentro desse leite fermentado chamado lactobacillus vivos. Então, por que é escudo genial? Porque essas bactérias vão para o nosso intestino e protegem o nosso intestino, tá bom? Então, gente, existem bactérias que produzem leite fermentado, que produz queijo, é usado, então, na fabricação de coalhada, por exemplo, só dá para fazer se tiver bactéria. Então, alguns alimentos são produzidos a partir de bactérias. E existem bactérias que auxiliam na nossa digestão. Na nossa digestão e na absorção de alimentos no nosso intestino. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. O seu intestino todo é revestido por uma camada de bactérias. E essas bactérias protegem o seu intestino e ajudam na digestão. E ajudam na absorção de alimentos. Então essa camada de bilhões e bilhões de bactérias que tem revestindo o seu intestino se chama flora bacteriana intestinal. Que nome lindo, né? Flora bacteriana intestinal. Uma camada de milhões de bactérias. Milhões não, gente. Desculpa. Bilhões de bactérias que revestem o intestino. E te protegem. E existem bactérias que vivem aí no solo, na água, no ar, que auxiliam na decomposição. Quando uma coisa morre, uma folha, um galho, um animal, essas bactérias ajudam a decompor. E assim trazer os nutrientes de volta para a natureza. Então, gente, existem bactérias das mais diversas espécies. Algumas estão aí, aqui, quem sabe não, aqui nessa televisão, enquanto eu estou passando a mão, tá cheio de poeira, tá cheio de bactéria aqui. Tá cheio de bactéria aqui na minha mão. Mas são bactérias, gente, que não me fazem mal. Diferente dos vírus, que todos são parasitas. Então, bactérias são as mais diversas. E agora, nós vamos ver aqui um nome, para alegrar, né, de algumas doenças causadas por bactérias. Cólera e coqueluche. São doenças relacionadas à infância também, mas cólera, a bactéria está normalmente na água, alimentos contaminados, dá de uma diarreia terrível. Coqueluche, gente, é uma tosse terrível em crianças, é comum, muita tosse. Tétano, gente, é uma bactéria que normalmente está no solo e ela pode entrar na nossa pele através de feridas. Por exemplo, quando a pessoa pisa num prego, pisa em alguma coisa, fura a pele, aí a terra ali contaminada com a bactéria, essa bactéria pode entrar no nosso corpo e pode afetar os nossos músculos. Tuberculose, gente, a bactéria afeta os pulmões. Hanseníase é o mesmo nome de lepra. Na Bíblia tem o nome lepra, gente. É uma bactéria que ela perfura, causa feridas e manchas na pele. E aí o que acontece? E a pessoa acaba não sentindo dor, porque ela destrói os terminais de sensibilidade da pele. E ela pode desfazer totalmente um corpo, né? Essas bactérias. Claro, precisa de alguns anos para isso. Mas hoje, graças a Deus, existe cura já, tá? Leptospirose. A bactéria está presente na urina dos ratos, né? Tem de outros animais também, mas principalmente a gente sabe de rato. Então, quando tem enchente, é perigoso, porque a água da chuva se mistura com a urina do rato. Se tiver com bactéria, você pode pegar e ela afeta o sistema nervoso também. Peste bubônica, também chamada de peste negra, uma doença histórica, lá há uns 700 anos atrás. Se vocês pesquisarem na internet aí, vocês vão ver onde milhões e milhões de pessoas morreram na Europa por causa dessa doença. E a bactéria aqui já está presente na pulga de um rato. Então, assim, a bactéria aqui está na urina do rato, aqui está presente na pulga que afeta o rato. Botulismo é causada pela mesma bactéria que causa o tétano, só que aqui é a toxina que ela produz. E ela pode estar presente, sabe aonde, gente? Em palmito. Vocês lembram de palmito em conserva? Se for uma fábrica de palmito irregular, ilegal, talvez eles não tenham o manuseio adequado e essas bactérias então podem entrar ali naquela conserva e produzir essa toxina. Então a gente tem que saber realmente comprar produtos de qualidade, tá bom?
Sífilis e gonorreia são duas doenças, gente, transmitidas sexualmente. Sífilis tem 3 estágios e ela pode gerar até o coma e a morte. E a gonorreia causa ardência e dor ao urinar. Então aqui estão algumas doençazinhas aí causadas por bactérias. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui! E agora vamos retornar aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Então, hoje a gente revisou aí o assunto